Olá, tudo bom? Eu te convido para conhecer um instrumento muito curioso, antigo e que infelizmente não é muito usado ultimamente. É o harmônio. É esse instrumento aqui. Esse instrumento é meu desde que eu era criança, mais ou menos com 7 anos de idade. O meu pai comprou esse instrumento de uma igreja que decidiu desativar esse instrumento e comprar um instrumento elétrico eletrônico, né? E para que ele não virasse sucata e que nós pudéssemos preservar uma história muito legal, muito interessante, nós resolvemos comprar esse instrumento e ele está comigo desde então. Então quero te convidar a conhecer um instrumento que faz parte da história das igrejas tradicionais aqui no Brasil, batistas, presbiterianos, igrejas pentecostais também, mas de tradição, e que foi um instrumento que resolveu a questão da instrumentalização ou da música instrumental na igreja, principalmente nas igrejas que não tinham condições de comprar um órgão de tubos. A gente sabe que um órgão de tubos deve ser bastante caro, pois é. Um órgão de tubos, ele é caro e além do preço, ele demanda uma estrutura arquitetônica. A igreja tem que estar preparada para receber esse instrumento, que não é o caso de muitas igrejas, principalmente aqui no Brasil. A solução então encontrada pelo construtor desse instrumento, que também era um construtor de órgãos de tubo, o John Edmund Bon, né? Não sei se na época era João ou se era John, mas Edmund Bon, do Rio Grande do Sul. A solução foi trazer para o Brasil essa tecnologia do órgão, o harmônio, né? A gente chama de órgão pelo costume, mas ele não é um órgão, ele é um harmônio, né? Então vamos pensar um pouco e olhar, analisar a estrutura do instrumento. Isso é uma parte da música que se chama organologia, que diz respeito à construção e à estrutura física do instrumento, como ele funciona, como o som é produzido, como o som é propagado. E eu te convido para conhecer esse instrumento bastante interessante e com um som característico, único e que traz para mim lembranças muito legais da minha infância e com certeza para alguns de vocês, dependendo da sua idade, também vai te trazer algumas lembranças bastante legais de recordações antigas. Vamos lá então, vamos conhecer o harmônio. Então, por definição, ele é um instrumento de teclas, né? Família dos instrumentos de teclas, mas a produção do som dele difere tanto do órgão, quanto do piano, quanto do cravo. Então você deve saber que no piano a gente trabalha com cordas e essas cordas são marteladas, né? No cravo as cordas são pinçadas. No órgão de tubo, que é semelhante ao harmônio, a coluna de ar é onde o som vai se propagar e serão feitas e montadas as notas e o som do órgão. Aqui é um pouquinho diferente. Nós podemos fazer uma analogia com uma sanfona, ou um acordeon, por exemplo, onde ali você tem uma bolsa de ar, então com o movimento enche-se aquele fole e o som é produzido. Aqui nós temos duas bolsas de couro no interior e na parte de baixo do instrumento. Tá? Essas bolsas são fixas ali e elas são enchidas de ar através de 2 pedais que o músico tem que pedalar ao tocar. Então, enquanto tocamos, pedalamos, enchendo essas bolsas de ar. O ar então sobe e através de paletas de cobre ou paletas de metal, nesse caso é cobre, as paletas são afinadas e por ali sai o som de cada uma das notas. Né? Então é um instrumento, portanto, aerófono, ou seja, o som é produzido por coluna de ar, tá? Só que a afinação e cada uma das notas é produzida pela combinação de paletas, como uma gaita, parecido com uma gaita de boca também, ok? As teclas desse instrumento são de marfim, algo não muito politicamente correto, ecologicamente correto hoje em dia, mas ele é um instrumento provavelmente da década de 50 e utilizava-se ainda o marfim. Tá? Foi construído no Rio Grande do Sul e ficou em uso da data de fabricação até a década de 80 em uma igreja na cidade de São Paulo. Muito bem. O volume também é algo muito interessante nesse instrumento. Então nós já falamos de como o som é produzido, um pouquinho da estrutura física do instrumento, né? Ele é um instrumento feito de madeira, todinho feito de madeira. Outra questão interessante é o volume, o controle do volume nesse instrumento. O instrumento possui 2 janelas frontais que são fechadas ou abertas de acordo com o interesse de aumentar ou diminuir o volume. As janelas podem ser abertas
através desses dois mecanismos, a gente tem até escrito forte aqui, então você aciona os mecanismos e mantém essas janelas abertas durante todo o tempo. Querendo diminuir o volume, basta diminuir uma ou as duas chaves. Um outro mecanismo que aumenta mais ainda o volume do som é essa chave que fica na altura do joelho do músico. Então, quando o músico empurra com o joelho essa chave, as janelas frontais são abertas mais ainda, saindo e produzindo o volume máximo do instrumento. Uma outra forma também é remover a tampa traseira do instrumento, principalmente para igrejas ou para palcos, onde o instrumento fica virado de costas para o público, de costas para a nave da igreja. Pode-se abrir a tampa traseira e o som então sairá por ela, pela parte traseira do instrumento, propagando e tendo um volume maior. Como o instrumento ele é todo de madeira, essa caixa de ressonância dele, do instrumento também produz um som muito característico. Então toda essa estrutura física faz com que o harmônio tenha um som inigualável, na minha opinião. Mesmo com os modernos equipamentos, sintetizadores e tudo mais, eu nunca consegui encontrar um timbre que se assemelhasse, nem chegando perto e muito menos imitando fielmente o som desse instrumento. Uma outra característica bastante interessante, curiosa e muito útil, é a mudança da afinação do instrumento. Isso é algo com certeza revolucionário. Então vamos supor que você tivesse que tocar uma partitura qualquer, tocar uma música qualquer com um outro instrumento e tivesse que transportar a afinação ou a grade de uma música. Pode ser que o músico não tivesse essa habilidade toda de transportar a leitura que estivesse na partitura para uma outra tonalidade da música. Existe um mecanismo bastante engenhoso que troca a posição do teclado. Então, através desse mecanismo aqui, o teclado está afinado em Dó, né? Nós podemos baixar meio tom, um tom e assim por diante, trocando a posição do teclado. Ou seja, onde era Dó, eu posso baixar para Si, posso baixar para Si bemol, e assim por diante, e obter uma nova afinação do instrumento e poder tocar, por exemplo, com um clarinete que toca um tom abaixo do instrumento original, do instrumento afinado em Dó, sem nenhum problema, sem nenhuma preocupação por parte do músico. É um mecanismo bastante simples até, mas muito engenhoso, que com certeza auxiliou muitos músicos nas ordens de culto e tudo mais. Isso é algo também que me chama bastante atenção nesse instrumento, a engenhosidade que o construtor teve, a preocupação com a utilização do instrumento em ambientes que nem sempre o músico tinha total domínio da teoria musical necessária para se fazer esse tipo de artifício. E por falar em afinação, esse instrumento, se a gente for medir a afinação dele, ele está provavelmente com 380 Hz, bem abaixo do que a gente usa, né? Por quê? Com o tempo, toda a afinação do instrumento desceu, né? Então a gente não sabe explicar muito bem por que isso aconteceu, mas com certeza por conta do tempo. Acredito que o instrumento já foi construído com uma regulagem abaixo do que utilizamos hoje. Sabemos, estudando música e cultura, que hoje nós estamos afinando para cima as nossas orquestras e instrumentos, e com o tempo essa é a tendência. Então antigamente os instrumentos eram afinados um pouquinho abaixo, mas não tanto como o harmônico, tanto quanto o meu harmônio. Entretanto, uma curiosidade, ele permaneceu completamente afinado entre as notas. Então, se fizermos toda a escala musical, não vamos encontrar nenhuma diferença de afinação entre uma nota e outra. Ela está completamente de acordo com a escala, mas toda a afinação do instrumento está abaixo. Então, isso, para mim, comprova também a qualidade de construção desse instrumento, que mesmo depois de mais de meio século de construído, permanece afinado e perfeitamente em condições de ser executado. Muito bem, então agora que você já conhece um pouco da construção do instrumento, de como ele funciona, nada melhor do que ouvirmos uma canção, um hino, uma música tocada nesse instrumento. E eu escolhi uma música que foi tocada com certeza muitas vezes nesse instrumento. O hino Castelo Forte, de autoria de Martinho Lutero, o hino que representa a reforma protestante. E como eu faço questão de algumas coisas, eu vou tocar esse hino lendo a partitura em um exemplar do cantor cristão, que foi com certeza companheiro desse harmônio lá nessa igreja onde eles foram muito usados nas ordens de culto. Eu convido você a ouvir comigo e juntos lembrarmos de uma canção tão importante na hinologia
cristã protestante, Castelo Forte. Muito bem, espero que você tenha gostado, que você tenha curtido, talvez até lembrado de ter ouvido essa canção na sua infância. Convido você para curtir o meu canal e estar junto comigo nessa jornada de conhecimento. Vamos lá!